George Simmel, eu não tenho como mostrar para vocês, porque eu estou usando o celular, tá? Então a gente vai estudar uma série de autores que falaram, ou pelo menos que começaram a falar sobre o fenômeno urbano e quais as consequências, quais os impactos que isso causaria na sociedade, porque a gente sabe, né? A vida de quem mora numa grande metrópole, ela é diferente de quem mora num lugar muito mais calmo, muito mais tranquilo, que às vezes não vão ter vários problemas que a gente tem de quem, né, mora na cidade. Então, o George Simmel, tá, gente? Ele nasceu em 1858, morreu em 1918, tá, na Alemanha. Ele é considerado um dos primeiros intelectuais, então, a sistematizar o conceito da cidade e os fenômenos urbanos. Até porque a gente está falando ali, ó, vamos pegar aqui, a Revolução Industrial começou em 1760, por aí, tá? Foi um fenômeno que foi gradual. Então, 100 anos depois, praticamente, as cidades cresceram, né? Eu acredito que não tanto, que, né, que no Brasil, por exemplo, na década de 50, quase metade da população só vivia no campo, né? Comparado a hoje, por exemplo, é bem menos gente. Então aqui também, mas aí as cidades já começaram a ganhar uma conotação diferente e tu precisava ter alguém que tivesse um olhar mais diferenciado, que se focasse nesses problemas, que tentasse pensar o que são as cidades, quais seriam os fenômenos urbanos, né? E quais as consequências desse fenômeno, tá? Então, o George Simmel, tá, gente? Ele foi um dos primeiros autores. Tinha um livro que eu trabalhei na escola antes, que tinha, assim, um capítulo que falava muito sobre o George Simmel. E, se eu não me engano, o capítulo do livro era Metrópole Acelerada. Então, ali aparece, assim, como a dinâmica da vida em sociedade mudou. Uma das coisas assim que a gente não está necessariamente ligado a isso, mas assim, um exemplo é aquele botão de acelerar ali do WhatsApp. A vida na cidade ela é muito mais corrida, ela é muito mais, tu está sempre em função, tu não para para conversar com as pessoas, tu tem que atualizar a rua muito rápido, tu tem que ficar cuidando de várias coisas. Então essa aceleração da vida, né, talvez foi o que o George Simmel já tenha notado, tá? Parece tão evidente, né? Parece, o problema é que, assim, por mais que a gente veja as coisas, né, se vocês lembrarem lá do conteúdo do primeiro ano, dos tipos de conhecimento científico, conhecimento religioso, filosófico, senso comum, se alguém não transforma isso em ciência, fica no senso comum. Todo mundo sabe que a organização está aí, mas ninguém falou sobre ela. Ninguém foi lá e escreveu, estudou de fato sobre o que é a urbanização, o que é o fenômeno urbano. Então, o George Simmel foi a primeira pessoa a fazer isso. Tá? Aqui tem uma obra dele, tá, gente? Que é A Metrópole e a Vida Mental, que ele escreveu em 1902. Tá? Quais os assuntos que ele aborda nessa obra dele? Pobreza, solidão e a cultura urbana. Então ele já pensava como é que fica o indivíduo nessa mudança, né, de cenário, nessa vida louca que está se tornando a vida na cidade. Poluição, pobreza, violência. Como é que as famílias se estruturam dentro desse espaço? E a questão que envolve o trabalho. E fora as outras coisas, tá, gente? Que completam, né, a nossa vida no dia a dia. Então, ele vai dizer que o homem na cidade, então, ele tenta se diferenciar de alguma forma. De que forma ele vai fazer isso? Se especializando em uma função. Então, o homem urbano, ele opta pela diferenciação, se especializando numa função. E isso vai fazer com que essas pessoas sejam únicas. Mas, quando eles são únicos, eles também, segundo a visão desse autor, eles vão se tornar mais dependentes, não independentes, de outras pessoas e, como cita ali
aqui, eu não lembro, vai ficar dependente sobre vários aspectos de outras pessoas, tá? Então, eu posso me especializar em uma única função, mas eu também vou ficar mais dependente. Por exemplo, todo mundo aqui come pão? Todo mundo aqui faz o próprio pão, obviamente. Ou você já compra o pão pronto? Vocês não falam? Pessoal, quem faz o próprio pão aqui? Ó, temos uma pessoa. Mas a maioria das pessoas não sabe que... Fazer o pão ou fazer o pão com a mortadela dentro? Fazer um pão. Pegar a farinha, fazer, amassar, botar pra assar. Não. Ou então, mais que isso, tá? Porque é muito fácil fazer o pão. Já vem a farinha pronta, já vem a manteiga, já vem a né? Então vocês estão percebendo o quanto a gente precisa, a gente é dependente de outras pessoas que trabalham dentro da cidade para a gente comer um pão. Todo mundo aqui mora numa casa. Vocês fizeram, obviamente, a própria casa de vocês. Não, teve alguém que fez os tijolos antes disso. Pô, né? Veio a argila lá, não sei o que, para fazer o tijolo. Precisou do transporte, então precisou de toda uma cadeia, né? Para você conseguir fazer uma coisa. Mas tem, por exemplo, alguém que sabe fazer a casa. Tem alguém, por exemplo, que sabe fazer o pão. Então, cada um é especialista numa determinada função. Mas isso me torna mais dependente das outras pessoas para eu poder fazer isso. Né? Isso foi um aspecto que... Vocês entenderam, gente? Foi um aspecto, então, que o George Simmel, ele se ligou, tá? E outro conceito, tá, que da obra dele que é importante a gente saber é a tal da postura blasé ou blasé. Eu não sei exatamente, tá, gente, como é que se pronuncia, tá? E ele fala que essa postura blasé, eu vou chamar de postura blasé, tá? É um comportamento indiferente às coisas que deixam de ser importantes, tá? Então, um indivíduo da cidade na visão, tá, gente, de George Simmel, ele passa de dar importância para certas coisas. Eu acredito que a gente vai ver depois que então, essa postura blasé é um comportamento indiferente em relação às coisas, então, que deixaram de ser significativas, que deixaram de ser interessantes, que deixaram de ser importantes. Mas aí a questão é, o que é importante e o que não é? Tá? Então ele vai, o Simmel, tá, gente? Ele vai falar que o indivíduo metropolitano, o indivíduo urbano, ele pensa, ele age mais com a cabeça. Enquanto o indivíduo do campo, ele age mais com o coração, tá? Claro, ele está fazendo, né, gente? Vamos analisar a época que ele está falando. Muita gente ainda morava no campo, tá? Mas... Resumindo, é basicamente isso que o Simmel falava. Dúvidas?